Calor, muito calor. É assim no sul da Europa, com as temperaturas a chegar aos 40 graus. As autoridades estão a lançar avisos sobre o perigo para a saúde e também para o risco elevado de incêndios. Em Portugal, há 7 distritos em aviso vermelho de situação meteorológica de risco extremo, sobretudo no centro e sul do país. Para muitos, uma razão para descansar próximo da água. Sim, cuidados com o calor, não vamos estar sempre aqui no calor, que um bocadinho vamos ali para as nossas arcas, ali comer e beber e apanhamos um bocado de sombra. A mesma situação também em Itália. Roma é uma das cidades em alerta máximo. Algumas regiões estão também a proibir o trabalho ao ar livre durante as horas mais quentes. Também em Espanha, as praias estiveram cheias, mas o calor complicou a vida dos turistas. Em Sevilha, as temperaturas chegaram aos 42 graus. Eu me livro de dar consejo a nadie, pero viendo lo visto que vamos a llegar a 43 grados, a las horas de más calor que se quiten de en medio, por muy bonita que sea Sevilla y haya que verla, pero que esperen a levantarse prontito y a las tantas de la noche, porque otras horas no hay. Mas para além da saúde, uma das grandes preocupações são os incêndios. Durante o fim de semana, houve fogos em França, na Turquia e também na zona de Castelo Branco, em Portugal. Tem aspecto de onda gigante, mas nada tem a ver com tsunamis. Uma nuvem-rolo surpreendeu centenas de banhistas que aproveitavam o sol e as altas temperaturas no domingo à tarde em diferentes praias da costa portuguesa. O episódio foi gravado e amplamente partilhado nas redes sociais. O fenómeno tem origem na interação de massas de ar com contrastes de temperatura e brisas marítimas. Estas nuvens apresentam uma forma de tubo e movem-se na horizontal. O fenómeno é raro e não foi o único a atingir o território do continente. No domingo à tarde, além das altas temperaturas, foram registados episódios de chuva e ventos fortes, trovoada e queda de granizo de grandes dimensões. Fenómenos meteorológicos de instabilidade confirmados pelo IPMA e que foram mais intensos no interior do país. Portugal é um dos vários países do sul da Europa afetados pelas altas temperaturas. 7 distritos do continente estão sob aviso vermelho para o calor. A batalha sobre os objetivos climáticos da Europa para 2040 está em curso. Na quarta-feira, a Comissão Europeia deverá apresentar as suas propostas para uma redução de 90% das emissões de CO2, a fim de conduzir a União Europeia à neutralidade carbónica até 2050. França já se mostrou favorável na cimeira da semana passada. Je suis favorable à avoir ces objectifs en 2040. Mais j'ai dit, au fond, des choses toutes bêtes. Première chose, si on veut ces objectifs en 2040, il faut nous donner les moyens de le faire et de les rendre compatibles avec notre compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Neutralité technologique, flexibilité, investissement. Flexibilidade é a palavra usada e aparece repetidamente nos corredores da Europa, e a Comissão parece estar disposta a conceder flexibilidade para convencer as capitais. We need some clear orientation around 2040 and the reduction of 90% of our emissions by 2040 is a clear goal. Then how we can combine the different pieces, the eventual flexibilities, is the thing to be discussed. But we're working hard and we will table our proposal in the coming days. Já para as ONG ambientais, flexibilidade é precisamente o que pode pôr em risco o esforço climático europeu. The one that everyone talks about here in Brussels is about international credits. So this is basically the fact that the EU and member states could pay other countries outside the EU to basically cut their greenhouse gas emission. And then this will be included in the 90% of cut of greenhouse gas emission beyond, within the EU borders. That's a very big issue because this will divert investments for industry or for people, municipalities outside the EU, and this will be more expensive and will have less positive impact on the people and on industry in the EU. Paris está a pedir mais tempo para negociar e deverá poder contar com o apoio de Budapeste e Varsóvia. No entanto, outros Estados-membros como a Alemanha, Espanha, Finlândia e Dinamarca apoiam plenamente o objetivo de redução de 90% das emissões de CO2. É o mais recente episódio de uma vaga de violência que se intensificou nas últimas semanas na Cisjordânia ocupada. Dezenas de colonos israelitas atearam fogo a uma base militar em Ramallah,
na noite de domingo. O grupo atacou também veículos das forças de defesa de Israel e até soldados. O ministro da Defesa do Estado hebraico prometeu erradicar a violência pela raiz. A par do chefe de governo, Benjamin Netanyahu, o ministro da Segurança de Israel, de extrema-direita, condenou os ataques. Uma posição rara do governante que costuma defender os colonos acusados de práticas semelhantes. Na quarta-feira, 3 palestinianos foram mortos quando extremistas judeus invadiram uma aldeia perto de Ramallah. Israel controla a Cisjordânia desde a Guerra dos 6 Dias de 1967. Um território ocupado onde vivem perto de 3 milhões de palestinianos e 500 mil colonos. A Lituânia e as Filipinas assinaram um acordo na segunda-feira para a construção de uma aliança de segurança. O entendimento surge numa altura em que os dois países expressaram preocupações relativamente à crescente agressão que ameaça as respectivas regiões por parte de países como a China. O pacto visa promover a cooperação entre as duas nações, nomeadamente nos domínios da cibersegurança e das indústrias de defesa. O documento abrange ainda outros domínios, como a produção de munições e a segurança marítima. A ministra da Defesa da Lituânia, Dovilė Šakalienė, descreveu a preocupação de Vilnius com o que disse ser o crescente eixo autoritário da Rússia, que inclui a China, Coreia do Norte e Irão. Durante anos, vários países asiáticos, incluindo as Filipinas, Vietnã, Malásia e Brunei, estiveram envolvidos em prolongados impasses territoriais com a China. Pequim tem utilizado regularmente canhões de água e manobras perigosas contra embarcações e pescadores filipinos, acusando-os de estarem a invadir aquilo a que chama de antigo território chinês. Šakalienė condenou as hostilidades no mar da China Meridional, uma importante rota de comércio mundial, classificando-as como um ataque ao mundo democrático. O acordo com a Lituânia faz parte dos esforços do presidente filipino Ferdinand Marcos para intensificar as alianças de segurança entre a Ásia e os países ocidentais. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha fez uma visita surpresa a Kiev esta segunda-feira. Johann Wadephul afirma que a liberdade da Ucrânia é a tarefa mais importante da política externa alemã. O chefe da diplomacia germânica garantiu que Berlim vai continuar a apoiar a luta ucraniana contra a Rússia e deixou críticas ao Kremlin. Wenn Putin heute von Frieden spricht, ist das blanker Hohn. Seine angebliche Verhandlungsbereitschaft ist bisher nur Fassade. Wir wollen neue Joint Ventures aufbauen, damit die Ukraine selbst schneller und mehr für die eigene Verteidigung produzieren kann, denn euer Bedarf ist enorm. O homólogo ucraniano deixou claro que o esforço da Alemanha é fundamental para fazer face às ofensivas russas. Німецький народ знає не гірше за нас, що боротьба за свободу може бути довгою, але якщо союзники зберігають стратегічну витримку, свобода переможе і стіна впаде. Так само захист від російської агресії та збереження миру в Європі потребують стратегічної витримки та сильних рішень, а також потребують лідерства Німеччини. A Alemanha é o segundo maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia, mas recusou o pedido de Zelensky para enviar os mísseis Taurus de longo alcance. Um autêntico massacre. É assim que o sindicato francês dos jogadores profissionais de futebol descreve o Campeonato do Mundo de Clubes da FIFA devido às preocupações contínuas sobre o bem-estar dos jogadores. O sindicato acusou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, de ignorar a saúde física e mental dos atletas em nome do lucro financeiro, relegando o impacto que os calendários lotados têm nos jogadores de todo o mundo. O novo torneio, alargado a 32 equipas, enfrentou forte resistência desde que foi anunciado, acabando por avançar num contexto de contestação jurídica na Europa e de ameaças de greve. Dias antes do início da competição, que tem a duração de um mês, os dirigentes do futebol enfrentaram novos apelos para salvaguardar os jogadores devido aos receios crescentes de lesões e esgotamento. Enquanto as equipas apuradas nos Estados Unidos disputam um lugar na final, que acontece a 13 de julho, alguns clubes já retomaram os treinos para a próxima época.
Milhares de pessoas saíram às ruas em Valência a exigir a demissão do presidente regional Carlos Massón e do seu governo pela inação na resposta às inundações que mataram centenas de pessoas. Contam-se mais de 220 mortos, milhares de desalojados e milhões de euros de prejuízo. Na manifestação, os organizadores apontaram o dedo ao governo regional, acusando-o de negligência nos dias que se seguiram às inundações, levando muito tempo para mobilizar ajuda, como os milhares de reforços policiais e soldados que foram chamados. Massón está sob grande pressão política depois da sua administração só ter emitido avisos de inundação às 8 da noite desse dia, quando o número de mortes já começava a aumentar. Os manifestantes também denunciaram o facto das autoridades locais não terem, na sua opinião, planos sérios para a reconstrução das infraestruturas educativas. Agora exigem uma ação mais urgente para que a região volte à normalidade. 2 bombeiros morreram e um ficou ferido depois de terem sido baleados por um atirador furtivo enquanto combatiam um incêndio. Os operacionais terão sido apanhados numa emboscada pelo suspeito, que as autoridades acreditam ter atuado sozinho. O homem foi mais tarde encontrado morto junto de uma arma de fogo. De acordo com as autoridades, as equipas de bombeiros suportaram horas com trocas de tiros, no que o governador do estado descreveu como um ataque hediondo. A polícia acredita que foi o próprio atirador quem iniciou o incêndio.